ser indiciado. A informação foi divulgada pelo jornal o Globo e posteriormente pela CNN. Conforme fontes ligadas à investigação, violação de sigilo funcional, crime, vazamento. Isso, mas eu tenho uma novidade para vocês. Finalmente, o meu site, o Paulo Figueiredo Show, está no ar. Depois de algumas semanas, foi um grande investimento aqui que eu fiz, vocês já podem acessar o Paulo Figueiredo, o site do Paulo Figueiredo Show no ar. Vocês vão ver que ele é muito parecido, na verdade ele é copiado descaradamente, do site do Daily Wire aqui nos Estados Unidos, e as notícias já estão sendo atualizadas aqui em tempo real. O meu objetivo com esse site é que você tenha acesso a todos os meus vídeos, você tenha acesso a notícias, você tenha acesso a artigos exclusivos, como por exemplo esse ótimo artigo aqui que a gente traduziu do inglês sobre a cultura do medo. Você vai ter, você tem as notícias dos Estados Unidos, as notícias do Brasil. Olha aqui a notícia que eu dei sobre o canal, do Deutsche Welle e a remoção do Maduro. Enfim, tá tudo aqui. O meu objetivo é que esse seja o site para que você se mantenha informado. O site, o link está aqui na descrição, muito fácil, paulofigueiredoshow.com. Nós vamos selecionar e publicar as principais notícias do Brasil e dos Estados Unidos, porque a cobertura internacional é muito ruim, utilizando como base a cobertura americana de sites conservadores. A gente vai ter artigos e lives exclusivos para os apoiadores, e se você vê algum valor nesse trabalho que eu faço, se você acha que alguém tem que fazer isso que eu estou fazendo, eu peço que você entre no primeiro link da descrição e me apoie. Eu peço gentilmente que você considere a possibilidade de me apoiar. Você tem duas modalidades de apoio. Você pode ser meu apoiador simplesmente com um pouco mais de $5 por mês, o que é menos do que um lanchinho no Bob's, exceto se você estiver passando necessidade. Dá para você coçar a carteirinha e garantir que o trabalho continue. Ou você pode ser meu patrono Gold. Essas são as pessoas que vão interagir comigo com outros benefícios. Elas vão ter acesso ao curso A Morte do Jornalismo grátis, vão ter acesso ao grupo de WhatsApp exclusivo dos patronos. É um grupo de WhatsApp, onde eu estou com o meu telefone pessoal nesse grupo, e a gente troca lá ideia, discute pauta, um grupo de discussão política de elite, né? Você tem uma reunião mensal, onde a gente senta e faz uma reunião de Zoom. Eu escuto, eu falo, as pessoas trocam ideias e buscam soluções para o Brasil, enfim. E você tem um agradecimento, um registro de agradecimento histórico em relação ao seu apoio. Tem gente dizendo que o site está no ar, caiu no ar, provavelmente pela quantidade de acesso, tá? Não foi um bloqueio do Alexandre, não. Mas isso vou até mandar aqui, ó, pro meu designer, que o site não aguentou o fluxo de vocês. Então, mas olha, eu tô abrindo aqui Paulo Figueiredo Show, vamos tentar. É verdade, o site caiu, ó. Isso aqui, meus amigos, é muito acesso. Obrigado. Olha a notícia, que a notícia tá no site do Paulo Figueiredo Show, essa aqui por enquanto tá aberta, enquanto o site continua funcionando. Saiba quando Bolsonaro e Cid devem ser indiciados. Saiba quando Bolsonaro e Cid devem ser indiciados. Vejam o ridículo desse assunto. E vale ler aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma notícia curta. Ex-presidente Jair Bolsonaro e seu ajudante de ordens, Mauro Cid, estão previstos para serem indiciados ainda em março, no caso relacionado à falsificação de cartão de... Ou seja, os caras já estão previstos, nem terminaram a investigação, mas já está previsto que vai ser indiciado. A informação foi divulgada pelo jornal o Globo e posteriormente pela CNN. Conforme fontes ligadas à investigação, violação de sigilo funcional, crime, vazamento. Vazamento, não do jornalista que publica, mas da fonte da Polícia Federal que vazou que alguém vai ser indiciado. Olha o nível de galhofa. Esperam concluir o indiciamento durante a primeira quinzena desse mês, ou seja, nos próximos dias. A PF está conduzindo uma investigação. Você está conduzindo uma investigação? Como é que já decidiu que vai indiciar? Talvez seja porque
já saibam o final do filme, agora só tem que escrever o meio do roteiro. Associação criminosa para inserir falsos registros de vacina da saúde. De acordo com as apurações, o tenente-coronel teria iniciado um esquema para criar um certificado contra a vacina. Não vou nem falar sobre se é uma boa ou uma má não ter tomado essa vacina, porque tem canais do YouTube que caem com esse tipo de coisa. Mauro Cid ficou detido, disse apenas que cumpriu ordens, isso aqui aqui não tem nenhuma relevância. A questão é, vai haver um indiciamento do Bolsonaro por um tema absolutamente ridículo e que jamais deveria estar tomando o tempo da Polícia Federal Brasileira. Tá faltando pedófilo para investigar, PF? Tá faltando traficante de drogas? Tá faltando tráfico humano? Não tem nada para investigar, não? Ora, o Departamento de Justiça americano concluiu que um narcoterrorista visita o Brasil habitualmente e vai ao palácio e é recebido pelo presidente Lula. Não tem nada para ser investigado aí, não? O Departamento de Justiça concluiu que há drogas sendo levadas pelo governo venezuelano para os Estados Unidos. Meio longe. O Brasil não tem droga da Venezuela passando pelo Brasil, não, Polícia Federal? Não, né? A Gestapo tem que ir atrás do Bolsonaro. Cartão de vacina. Ora, muito importante que o nosso Supremo Tribunal Federal, a instância máxima protetora da Constituição brasileira, julgue esse caso. Mesmo que, como bem disse o Marco Aurélio, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, Bolsonaro não passe de um cidadão comum e não tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ninguém ali deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, a não ser que essa seja uma exceção. E aí eu espero que não haja reclamações quando eu diga que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro seja um tribunal de exceção. E isso não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que isso é ridículo. Todo mundo sabe que o que fizeram com o Felipe Martins é completamente absurdo. Inegavelmente absurdo, conforme eu apresentei no último programa. Todo mundo sabe que impediu o candidato mais popular do país de disputar as eleições por causa de reunião com embaixadores, prerrogativa dele, chefe do executivo, é completamente absurdo. No mínimo, desproporcional. Princípio da proporcionalidade, como dizem no direito. Todo mundo sabe que o caso da vacina é absurdo. Todo mundo sabe que o caso das joias é absurdo. Todo mundo sabe que o caso do suposto golpe é absurdo. Todo mundo sabe que tudo aquilo que o Silas Malafaia falou na manifestação é verdade. Ninguém mais acredita na viabilidade jurídica do que está acontecendo. Ora, tem meme no WhatsApp entre advogados, onde é a carinha do Xandão falando assim, juridicamente é inviável, mas dane-se, né? Não é dane-se que ele fala, é outra coisa. Até mesmo a esquerda sabe. Mas eles não se importam. As elites sabem. Mas eles não se importam. Nós vamos ouvir isso, vamos ler isso de alguém da própria esquerda. Eu puxei aqui uma thread do jornalista americano de esquerda, o mesmo que criou a Vaza Jato, divulgando as mensagens da Lava Jato, importantes mensagens da Lava Jato, e que, em última instância, acabaram contribuindo com a anulação dos julgamentos e as condenações do Lula, pelo menos num clima político nessa direção. O próprio Glenn Greenwald, de esquerda, diz o seguinte, palavras dele, não minhas. Ouve-se repetidamente, Glenn vive no Brasil, para quem não sabe, era casado com o deputado falecido do PSOL, o David Miranda, tem filhos brasileiros, fala português, conhece a cultura brasileira, e ele diz, ouve-se repetidamente a mesma coisa em todos os círculos da elite da esquerda,
ou centro no Rio e em São Paulo. Ora, ele sabe porque são os círculos que ele frequenta. Ora, eu mesmo digo, esses são os círculos que eu frequento. E o que se ouve? As acusações de Moraes são extremas e perigosas, talvez até ilegais. Ora, esse consenso está se formando. Extremas e perigosas e talvez até ilegais. Mas a ameaça do bolsonarismo é tão grave que o autoritarismo não é só justificado, mas necessário também. E o Glenn explica as consequências desse raciocínio, mas é importante entender que toda aquela construção sobre um suposto golpe que o Bolsonaro iria cometer, sobre as posturas autoritárias do Bolsonaro, carta pela democracia, tudo isso, toda essa campanha da imprensa, da velha mídia, que ainda é lida por boa parte das nossas elites, tudo isso foi construído apenas com esse objetivo. Todos esses temores, todas essas pechas, todas essas difamações, elas foram construídas com um propósito. E o propósito era justificar a ditadura e a truculência. Ora, vamos ouvir o que... E aí ele coloca aqui uma decisão da Folha, dizendo: a decisão de Alexandre de Moraes é afronta aos advogados, que nem na ditadura ocorreu, diz Mariz. Criminalista Antônio Mariz de Oliveira, considerado decano da advocacia, se insurge contra a proibição de que defensores investigados por golpe de Estado se comuniquem entre si. A OAB aciona a STF para reverter a decisão, e o Xandão acionou, e o Xandão virou e falou assim: não, é isso mesmo, eu já tinha falado isso em outras decisões, aceita que dói menos. O que o Glenn diz? Esta é a mentalidade que define a tirania em todos os lugares. A ameaça X é tão assustadora e grave que devemos limitar as liberdades e ignorar os limites legais que em tempos normais observaríamos. Poucos dizem isso publicamente, mas a maioria diz isso em particular. Ora, o Glenn está coberto de razão. Na vida existe um negócio chamado trade-off. O Thomas Sowell disse que na vida não existem soluções, apenas escolhas. Eu gosto muito dessa frase. E a escolha com a qual nós sempre nos deparamos é entre liberdade, a palavra que o Alexandre considera de extremistas, e segurança. E algumas sociedades, como a sociedade americana, favorecem a liberdade. Outras sociedades, como a sociedade, vou levar aqui a um extremo, da Coreia do Norte, favorecem a segurança. A maioria das sociedades está no meio do caminho. O que permite que os Estados Unidos sejam a terra da liberdade é o fato de que os Estados Unidos até vivem em uma condição naturalmente segura, protegida até pela geografia, de agressores do exterior. É um trade-off, é uma escolha. Por outro lado, a segurança em alguns estados, por exemplo, como Israel, que vive cercado de ameaças por todos os lados, a liberdade não pode ser tão grande. Diante dessa ideia, vou dar o exemplo aqui da pandemia, criaram a ideia de que havia um perigo enorme, então, para aumentar a segurança, eles poderiam restringir a liberdade. E a fórmula é sempre essa. César diz: os inimigos estão nos portões de Roma. Nós precisamos suspender a república. Começa o império. Todas as liberdades que foram tomadas em ditaduras foram tomadas em nome da segurança. Ora, eu posso dizer, os governos militares brasileiros, por conta da real ameaça que existiam, até com luta armada, reduziram as liberdades. De uma forma que a gente pode discutir aqui, se é proveitosa ou não. Se foi proveitosa e necessária ou não. E é essa a escolha da qual o Brasil está passando por esse momento. Só tem um problema. A ameaça é absolutamente fictícia. Nós já sabemos que o 8 de janeiro foi uma farsa. Nós já sabemos que não existem milícias digitais, que é uma teoria da conspiração, que a direita brasileira mal consegue se articular para fazer uma viagem para os Estados Unidos. Nós já sabemos que existe toda essa tese de vacina é absurda. Nós já sabemos que a tese do golpe é esdrúxula.
a minuta do estado de sítio que ia passar pelo Congresso e prevista dentro da Constituição. Todas as ameaças são falsas. Todas as ameaças para justificar isso que está acontecendo são absolutamente esdrúxulas. E até quando, eu me pergunto, até quando essa elite vai continuar fazendo, vai continuar imaginando que a ameaça fictícia do bolsonarismo, essa elite que frequenta o Glenn, até quando eles vão continuar achando que a ameaça fictícia do bolsonarismo é mais perigosa do que a ameaça real do alexandrismo? Eu sou um otimista. Eu acho que vai chegar uma hora que pode ser que eles percebam que a ameaça da ditadura do judiciário é maior do que qualquer ameaça de ditadura do executivo. Ainda mais uma fictícia. Eu sou otimista porque tem uma frase atribuída ao Abraham Lincoln que diz o seguinte: você pode enganar algumas pessoas todo o tempo ou todas as pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar a todos o tempo todo. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? Faça um tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.